A Constituição Federal permite a livre manifestação do pensamento. O Código Penal já coíbe aos abusos e a estas manifestações do pensamento. E só se veda o anonimato, ou seja, dizer sem dizer quem diz. Isso devia bastar, porque a nossa legislação é muito clara, impedindo que se pratique a censura, principalmente a censura política, ou seja, você não pode ser impedido de manifestar sua opinião. Se essa opinião for criminosa, você poderá ser punido. Mas até que você cometa o crime, você não pode ser impedido de exercer seu livre arbítrio. A regra é clara, como sempre disse o Arnaldo César Coelho, né? Lembra dele? No entanto, o projeto de lei das fake news ameaça entronizar a legislação, colocar dentro da legislação exceções a essa regra, perigosíssimas para a democracia e para a liberdade. Impedir previamente a liberdade de manifestação de pensamento é censura prévia. E no contexto em que projetado o PL, é censura prévia política da pior espécie. A imprensa brasileira jamais evoluiu dos tempos do Getúlio Vargas até aqui. Naquela época, o ditador mais sanguinário que a gente teve era apaniguado pela imprensa, que até hoje vive, essa grande imprensa, salvo raríssimas e honrosas exceções, essa imprensa até hoje vive das sobras governamentais para calar a boca ou para falar o que o sistema político ordena que seja falado. Ou seja, com a regulamentação de rede social vai ficar igual a esta imprensa. Poucos são os órgãos de imprensa sérios e imparciais no Brasil. E se vingar o projeto das fake news, esse deplorável estado de coisas vai ser incorporado às redes sociais. Para quem não sabe, não lembra ou não se recorda, Getúlio Vargas governou ditatorialmente o Brasil durante o Estado Novo. Por uma década, ele virou o jogo do poder, assumiu na marra a presidência da República e matou, encarcerou e exilou a seus desafetos políticos. Getúlio Vargas foi um sujeito tão sanguinário que Luiz Carlos Prestes era seu opositor político, comunista, né? E Olga Benário Prestes, a esposa russa, judia de Luiz Carlos Prestes. Getúlio Vargas, em plena Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas simplesmente entregou Olga para a Alemanha nazista, para Olga ser assassinada em um campo de concentração. Porque Getúlio Vargas, além de ser um ditador sanguinário, né, ele também era simpatizante do nazismo, se vestia como um caudilho, se vestia como Mussolini, que era aliado de Hitler. No entanto, a imprensa nada falava, porque Getúlio Vargas teve a cabeça de comprar meios de comunicação e de não proibir aos cassinos no Brasil, que na época era a maneira que os artistas, que eram formadores, sempre foram formadores de opinião, era a maneira que os artistas tinham de ganhar o pão de cada dia numa época que não tinha TV, que o teatro engatinhava e que sobrava o teatro de revista dos cassinos e os shows nos cassinos para se ganhar o pão de cada dia no eixo Rio-São Paulo, principalmente no Rio de Janeiro, que era então e ainda a maior cidade do Brasil e a capital da República. Nada se fala de Getúlio Vargas, né? Que foi um ditador de esquerda, ele era o pai dos pobres. A gente associa muito a ditadura à direita, porque o último regime de exceção que tivemos foi o regime militar, né? Movido por forças políticas conservadoras antagônicas ao comunismo, antagônicas à esquerda. Então, a nossa breve memória próxima, nós brasileiros, que somos uns desmemoriados, a nossa breve memória próxima associa a ditadura à direita. Mas as ditaduras mais sanguinárias, as mais expressivas e as mais comuns, os regimes totalitários mais comuns ao longo dos séculos, principalmente do século XX, sempre foram os regimes ditatoriais, os regimes totalitários de esquerda, calados pela imprensa, ou a poder de baioneta, ou a poder de dinheiro. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.